dia, paz do Senhor Jesus a todos e todas. Sejam muito bem acolhidos, acolhidas, sabendo que essa igreja se preocupa com você, que ainda infelizmente está em suas casas ainda, por conta da contemporaneidade que estamos vivendo. No entanto, cremos que com Deus, logo logo tudo irá passar e voltaremos a atividades presenciais de uma forma completa, todos aqui, de forma maravilhosa aí para todos. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje adentraremos a 12ª lição do terceiro trimestre, que fala-nos assim: os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Os benefícios da provação na vida do discípulo de Jesus Cristo. O texto áureo fala-nos assim: para que a prova das vossas fés, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Verdade aplicada. As provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. Objetivos da lição: descrever o perfil de Jó e sua integridade, apresentar os ataques de Satanás sobre a vida de Jó e mostrar como foi o final da vida de Jó. O texto de referência se encontra em 1 Tiago, versículo 12, Tiago capítulo 5, versículo 8, versículo 10 e versículo 11. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, nós pedimos neste momento a Tua intervenção divina, a Tua inspiração. Fala conosco, Senhor, através desta 12ª lição. Isso, Deus, é o que nós te pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como dito, os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Recapitulando, na 11ª lição aprendemos sobre o poder de Jesus para solucionar problemas extremos em relação às tempestades da vida, aos demônios, com seu imutável poder, permanecendo o mesmo independente das mudanças contemporâneas. Por conta disso, acho importante nós nos conscientizarmos que se o próprio Mestre enfrentou tempestades, ou seja, dificuldades na vida, ou até mesmo de cunho espiritual, enfrentando demônios, quanto mais a nós, que somos seus discípulos. No entanto, creio que o autor fez uma espécie de ligação entre uma lição e a outra e foi muito feliz em trazer como exemplo a história de Jó, que mostra-nos nitidamente a permanência de sua integridade em meio aos percalços e enfrentamentos que o mesmo passou. Portanto, hoje vamos aprender que as provas nos beneficiam em crescimento como verdadeiros discípulos de Cristo. Pois bem, é importante, antes de adentrarmos na lição, fazermos uma breve contextualização sobre a história de Jó. Bom, a canonificação da Bíblia não foi organizada de forma cronológica, a qual a história de Jó, pela tradição literária, se dá na cidade de Ur dos Caldeus, tendo como contemporaneidade a história de Abraão, ou seja, longe de Jerusalém, sendo contada de forma oral, de geração a geração, ou seja, de pai para filho, essa história de Jó era contada. Alguns teólogos acreditam que o livro de Jó é uma ficção. Uma das vertentes que eles se baseiam é que é porque ninguém suportaria passar pelo que Jó passou. A outra vertente é que o diálogo que o diabo teve com Deus não se deu nas mansões celestiais, porque lá não entra pecado. Ou seja, esse encontro não foi nem no céu e nem na terra.
ou seja, em alguma intermediária, em algum espaço intermediário, esse encontro se deu, esse diálogo de Deus com Jó. Por conta disso, alguns teólogos consideram esse livro de forma fictícia. Entrando-se então na Bíblia como um dos 5 livros poéticos, sendo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas como o nosso pastor esses dias disse, não sabemos se é uma ficção ou não, mas as lições que podemos extrair desse livro só pode ter sido escrita por alguém que estava inspirado por Deus. Então realmente esse livro é inspirador e mostra-nos lições importantíssimas para a nossa vida cristã. E é assim que cremos. Eu vou fazer uma exegese estrutural do livro de Jó, mas eu vou fazer isso de forma presencial. Então eu já te convido desde já para você estar aqui na Escola Bíblica Dominical, presencialmente, respeitando todas as medidas sanitárias. No entanto, nós vamos trazer a exegese estrutural do livro de Jó, porque tomaria muito tempo na mídia e aí nós não conseguimos. Então, fica aqui o convite. Agora, de forma resumida, a história de Jó é um combate contra a teologia retributiva, pois mesmo sendo uma história de muitos sofrimentos e dor, sem ele ter dado causa a esses sofrimentos, ou seja, tudo passou por uma simples conversa de Deus com o diabo, mas se manteve íntegro, obteve vitória e desfrutou dos benefícios alcançados por ela, possuindo tudo o que tinha de modo dobrado, conforme Jó 42, versículo 10, quando Deus muda o cativeiro de Jó e dá a ele tudo dobrado, quando estava orando pelos seus amigos. Ou seja, meu irmão ou minha irmã que está me assistindo nesta manhã gloriosa de domingo, calma! Eu não sei o que você tem passado, mas a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Então, vamos adentrar a lição que o autor nos traz nesta manhã. O tópico 1 fala-se assim: Jó, um homem aprovado por Deus. Jó, um homem aprovado por Deus. O autor coloca Jó como um modelo de perseverança e paciência em meio às grandes e difíceis provações. Lembra-se daquela expressão, temos que ter paciência de Jó? Pois bem, um homem aprovado por Deus, ele deve possuir então paciência, porque a paciência produz experiência, a experiência é esperança, e a esperança nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1.1 Jó, um homem rico, temente e adorador. Aqui o ensinamento é que a maior riqueza no mundo antigo era a família. E devemos fazer como Jó fazia, assumir o papel de sacerdote de nossas casas. Jó fazia sacrifícios antecipados para obter perdão para os seus filhos, conforme Jó, capítulo 1 e versículo 5, que fala-nos assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Em seu coração, Jó fazia assim continuamente. Ou seja, devemos perseverar em proteger a nossa família, preservando-a para não se perder no meio do caminho da graça de Deus. Outro ensinamento aqui é que Jó entendia seus recursos, entendia que os seus próprios recursos era proveniente de Deus, conforme capítulo 1 ainda, no versículo 21, que fala-nos assim: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o seu nome. Ou seja,
Tudo que ele possuía, ele tinha a certeza que era proveniente de Deus. E adorava a Deus, independente de tê-los. Por fim, era generoso e devemos também ser generosos, conforme Jó capítulo 4, do versículo 1 ao 4, Jó capítulo 29, do versículo 12 ao 17 e Jó capítulo 31, do versículo 16 a 32. 1.2. Jó, um homem íntegro. O ensinamento aqui é que termos em nós 4 qualidades que foram testemunhadas pelo próprio Deus a respeito de Jó. Capítulo 1, versículo 8, que fala-nos assim: O Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, teme a Deus e desvia-se do mal. Ou seja, devemos possuir essas 4 qualidades que Jó tinha. A primeira qualidade vai falar sobre sincero ou íntegro, ou seja, é algo relacionado com a verdade. Existe uma expressão dentro das pessoas que fazem escultura, sincera, uma escultura sincera. Porque quando uma escultura tinha algum defeito, passava-se cera, lixava-se e mostrava-se então aquela imagem de forma perfeita. Mas quando o sol batia sobre ela, aquela cera derretia e mostrava-se então a sua feiura. Então devemos ser sinceros ou íntegros, sem cera, devemos ser verdadeiros. Ser sincero não é falar de modo grosseiro o que se pensa. Isso trata-se de falta de educação mesmo. Portanto, ser sincero é falar a verdade quando lhe é dada a oportunidade. Ou seja, você deve falar a verdade quando lhe é dada a oportunidade. Se você falar tudo que pensa, tudo que vem na sua cabeça e você se intitula ser sincero, não, eu sou sincero porque eu falo tudo que eu penso. Isso não é ser sincero, isso é falta de educação. Segunda qualidade, devemos ser reto, ou seja, trata-se de retidão, que é algo vinculado ao nosso caráter, ou seja, não devemos ter desvio de conduta, devemos manter o nosso comportamento reto, ter retidão, que trata-se de um caráter transformado por Cristo. E a terceira qualidade, temente a Deus, não é ter medo de Deus, mas um comportamento de grandioso respeito e reverência referente às coisas de Deus. E por fim, a quarta qualidade que devemos nós, como discípulos de Cristo, possuir também igual Jó, é desviar do mal. Ou seja, não coaduna com o erro, não participa de escárnios e contendas, mas combate com o bem. Ou seja, para você desviar do mal, basta você fazer o bem. Eu trouxe uma frase de Martin Luther King, que ele fala o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então os bons devem falar quando lhe é dada a oportunidade. 1.3. Jó, um homem depurado pelo fogo. Jó, um homem depurado pelo fogo. Aqui o ensinamento é para suportarmos tudo que vier ao nosso encontro, como enfrentamentos, usando a vida de Jó como um modelo de superação, por meio de uma vida que perseverou em fé e integridade diante de Deus, a ponto de deixarmos um legado aos nossos sucessores. Jó deixou um legado a Tiago. Tiago, ele vai citar Jó no capítulo 5 e no versículo 10 e 11, que fala-nos assim: Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falavam no nome do Senhor. Eis que, considerados, fizeram os que foram perseverantes.
Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? Olha o legado que Jó deixou para Tiago, que está no Novo Testamento. Lembra-se que Jó é contemporâneo de Abraão, e aí trouxe esse ensinamento para Tiago. E sabem como o Senhor fez que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ou seja, a nossa história deve deixar legados, como a história de Jó deixou também a Tiago, que fez questão de citar em seu livro. Vamos adentrar o tópico 2. Tópico 2. Os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Lembra que na introdução eu falei que o autor faz uma ligação entre a lição 11 e a lição 12? Pois bem, Jesus vence os demônios com o seu poder. E aqui o ensinamento vai nos ajudar a vencermos o adversário de nossas vidas, suportando os seus ataques. O segredo é suportar, as quais são bem específicos e intencionais na vida de um discípulo de Cristo. Portanto, meu irmão ou minha irmã, suporte isso, pois isso com certeza vai passar em nome de Jesus. E sempre são as três mesmas áreas que o inimigo tem trabalhado. Portanto, é importante conhecermos a cada uma delas para sempre estarmos preparados e preparadas. Nada pega o cristão, o discípulo de Jesus, de surpresa. Vamos conhecer? O autor discorre essas três áreas nos 3 pontos a seguir. 2.1. O ataque sobre as finanças. Aqui o ensinamento é que é para tomarmos cuidado com os ataques contra as nossas finanças, tendo uma boa administração e equilíbrio, como Jó tinha. No entanto, sofreu esse ataque por permissão de Deus, mas antes disso, ele levava a vida de modo generoso, a qual existiam famílias que eram dependentes do seu trabalho. E o inimigo, sabendo disso, tocar nessa área de sua vida para não ter mais condição de ajudar as pessoas. Então, nasce-se uma pergunta aqui. O Senhor tem te abençoado? O Senhor tem abençoado a sua vida, o seu celeiro, a sua família? Se o Senhor tem te abençoado, quantas pessoas ou instituições que prezam por sustentar vidas você tem ajudado? Pense, reflita sobre isso, porque Jó vivia uma vida de modo generoso. 2.2. O ataque sobre a família. Aqui o ensinamento é para tomarmos cuidado com os ataques contra as nossas famílias. Pois se refletirmos um pouco sobre isso, essa é a área preferida do nosso adversário. E só para pensarmos na criação da família através de Adão e Eva. Foi o primeiro ataque do inimigo na família. Essa é a área preferida dele. E também a implantação de ideologias para talvez um grupo de crianças dentro das escolas, para de alguma forma abandonarmos a nossa fé e os nossos valores que são inegociáveis. Ou seja, tem lutas tão grandes que até os nossos familiares não suportam e tentam nos desestimular, como fez a mulher de Jó. Jó, ao perder os seus filhos, a sua mulher vem com palavras antagônicas, dizendo a ele: abandona o seu Deus e morra. Ou seja, liberando Jó a morrer. Nós, das muitas vezes, criticamos muito a atitude da mulher de Jó. Mas e se você visse o seu marido ou a sua mulher passar por que Jó passou? Talvez você se revoltaria ou traria a reflexão de Jó desistir ou abandonar. Aqui essa narrativa da mulher de Jó não foi para Jó, na verdade, desistir da sua fé, mas foi pelo desespero de não mais aguentar as dificuldades que Jó estava enfrentando em sua vida. Foi uma mulher de desespero, mas essa sua desesperança
não fez Jó desistir daquilo que Deus deu a ele, que é a vida. Ou seja, Deus permitiu o inimigo tocar em todas as áreas, menos a vida. Então Jó não desistiu da vida. E nós, como servos de Deus, nós não podemos desistir da vida. 2.3. O ataque sobre a saúde. Aqui o ensinamento trata-se de um alerta que devemos cuidar da nossa saúde. Sim. No entanto, se acontecer de termos que enfrentar alguma doença, devemos estar firmes em Deus, pois a intenção de Satanás aqui era conseguir arrancar a confiança de Jó em Deus, a ponto do mesmo blasfemar. Entretanto, Jó é um exemplo de paciência e perseverança. Tópico 3, e já vou me despedindo, já vou encerrando a lição. Lições para o discípulo de Cristo. Aqui mostra-nos de modo claro que os sofrimentos que enfrentamos na vida e os sofrimentos enfrentados por Jó não o fizeram ele desistir. No entanto, permaneceu íntegro, completo e teve uma maior clareza de quem era Deus e de quem era ele mesmo. E assim devemos ser como discípulos, se aproximando de Deus nas dificuldades, porque nós conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos. Crescendo no conhecimento. 3.1. Crescendo no conhecimento. Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 5, mostra-nos isso de forma clara, que Jó ele cresceu no conhecimento, entendendo a situação. Ou seja, o sofrimento gera conhecimento e desse conhecimento gera uma convicção e uma mudança em nós, em termos uma profunda intimidade com Deus, em nosso relacionamento com Ele. Gera graça, misericórdia e amor de forma consciente dentro de nós e também diante de Deus. 3.2. Uma profunda consciência de si mesmo. Jó 42, versículo 6. Por isso me abomino, Jó fala nesse versículo. Aqui trata-se de reconhecimento a nós mesmos e como somos dependentes de Deus. Lembra-se de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Ai de mim que vou perecendo. Pois bem, então nós temos uma consciência de si mesmo, uma consciência profunda de nós mesmos quando estamos passando por essas dificuldades, esses ataques que Jó suportou de forma tripla, né? 3 áreas ao mesmo tempo. Às vezes nós não estamos em uma área, mas estamos em outra. Às vezes estamos bem com a família, mas as nossas finanças não vai muito bem. Às vezes a nossa finança vai bem, mas nós temos algum problema com a nossa saúde. Mas Jó aqui suportou 3 ataques de forma simultânea. 3.3. Lidando com os seus acusadores. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, mostra-nos como discípulos de Cristo, que esse é o Evangelho, e devemos nós aplicar esse texto em nossas vidas para sermos discípulos de Cristo, sabendo dar a face, orando por nossos acusadores, como fez Jó. Vamos ler de forma breve Mateus capítulo 5 e versículo 43 a 48, que fala-nos assim. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos de Deus, filhos do Pai de vocês, que estás no céu. Porque ele fez o sol nascer sobre os maus e os bons, vir a chuva sobre os justos e injustos, porque vocês amam aqueles que os amam.
E que recompensas terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que estás no céu. E assim é o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 14, Romanos capítulo 17, versículo 21, 1 Pedro 3, do versículo 8 ao 9, também vai falar sobre este 3.3, que nós devemos ter esses comportamentos. Conclusão: os benefícios da aprovação na vida dos discípulos de Cristo nos traz de forma gloriosa conhecermos melhor a Deus e a nós mesmos e sermos transformados a ponto de termos maiores convicções de nossa fé e estarmos preparados para qualquer situação de enfrentamento e não abrirmos mão do nosso relacionamento com Deus, sabendo que temos uma recompensa a ponto de não ser das muitas vezes aqui na terra, mas às vezes no céu, que é melhor, né? Que Deus em Cristo Jesus fale melhor aos vossos corações e que o Espírito Santo fale melhor com vocês. Os benefícios da aprovação na vida do cristão, dos discípulos de Cristo. Deus abençoe.